Para conversar um pouquinho sobre esse assunto, nós resolvemos convidar o pastor Zenaldo Oliveira. Ele é da Igreja Batista Nacional da Palavra, aqui em São Luís, Maranhão. Pastor Zenaldo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para debater um pouquinho sobre esse assunto. É um prazer estar aqui. Bom, vamos começar falando sobre o que é a igreja exatamente. Bem, primeiro nós devemos conceituar o que não é igreja, né? Porque há uma grande confusão de entendimento sobre a igreja. A igreja não é um templo, a igreja não é uma denominação. A igreja foi fundada por Cristo e se compõe de um grupo de discípulos retirados do mundo para fazer a obra de evangelização. Ou seja, a obra de levar as boas novas de salvação para toda a humanidade. Porque esse é o grande desejo de Deus, que todos se salvem. Então a igreja são pessoas. Igrejas são pessoas e não edificações, templo, denominação. Certo. E qual é realmente o papel dessa igreja, pastor? Bem, o papel da igreja, como eu falei inicialmente, o primeiro deles é evangelizar. A igreja está no mundo para ser a luz do mundo, para ser o sal da terra. Para ser um povo ligado a Deus e que leve a palavra de Deus para as outras pessoas. É óbvio que a igreja precisa também exercer um papel social, na sociedade onde vive. A igreja não pode se isolar. Ao mesmo tempo que as pessoas foram retiradas do mundo, no sentido de espiritual, de mudança, de comportamento, mas essas mesmas pessoas precisam estar no meio da sociedade, fazendo diferença nessa sociedade, com comportamentos à luz da palavra de Deus. Pastor, quando se fala de igreja, estamos falando de pessoas, mas também há muitos templos, há muitas denominações, há um crescimento exagerado de denominações, em cada esquina se vê uma igreja, um templo, vamos dizer assim. O senhor acha que essa disseminação, esse crescimento exagerado, isso vem atrapalhando um pouco o verdadeiro propósito da igreja aqui? Olha, quando a igreja cresce, é bom, não atrapalha, pelo contrário. Agora, quando você cresce templos, divisões, com heresias, com as pessoas pregando aquilo que é contrário à palavra de Deus, ensinando o erro, aí isso é um problema. E hoje, infelizmente, tem ocorrido isso, o erro na pregação da palavra, as doutrinas erradas que estão sendo praticadas e ensinadas, tem muitas vezes afastado as pessoas da palavra. E a igreja, essencialmente, tem que pregar a palavra de Deus e não tradições de homens, Esse é um erro que ocorre desde o princípio da igreja, desde a igreja primitiva, que começaram a surgir doutrinas de homens. E Cristo não deixou doutrinas de homens. Deixou uma palavra que deve ser ensinada para que as pessoas sigam e sejam felizes vivendo de acordo com a palavra. Essa questão de muitas promessas, faça campanha disso ou daquilo, Deus vai lhe abençoar, essas coisas todas, elas contrariam um pouco o que está na palavra? Sim, contraria, porque Deus não trabalha com barganhas, As pessoas, elas não podem ser coagidas a entregarem, darem alguma coisa em troca de uma promessa ou de uma bênção, Porque ninguém tem autoridade para negociar por Deus, Na verdade, Deus está pronto para abençoar todas as pessoas, O que as pessoas precisam saber é que precisam ter um relacionamento com Deus. A vontade de Deus é soberana. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, conforme diz a própria palavra. O que acontece é que o ser humano se distanciou de Deus. E tem uma sede, uma fome de se reaproximar. Por isso que se espalham tantas religiões, porque essa vontade de se religar, o homem tem dentro de si e às vezes ele nem sabe como, vamos dizer assim, atender esse anseio, essa necessidade de se religar a Deus. E aí muitos aproveitam-se disso, para começar a fazer negociações em nome de Deus. Você entrega isso que Deus vai abençoar, e não é isso que nós aprendemos, não é isso que está na palavra. Deus é abençoador.
de acordo com a sua vontade e se nós vivermos de acordo com a vontade dele. O principal hoje é a falta do conhecimento da palavra. O que leva as pessoas, tanto de um lado quanto de outro, a cometerem erros, equívocos, sejam eles intencionais ou não, é a falta de conhecimento da palavra. Quando se conhece verdadeiramente a palavra de Deus e quando se ensina verdadeiramente a palavra de Deus, você não corre esse risco. Agora, o que existe hoje é muita gente que conhece de forma muito superficial, começam a tentar passar esse conhecimento para as pessoas e não conseguem alcançar profundidade porque não tem profundidade. E o que acaba acontecendo é isso, as pessoas querendo assim, viver em emoções, sem profundidade, sem raiz. Né? É uma fé, vamos dizer assim, muito fútil. É uma fé que existe hoje, amanhã não existe mais. E uma fé baseada em trocas. Né? Eu tenho fé em Deus à medida que Ele me abençoa, à medida que Ele responde aquilo que eu quero. Quando isso não acontece... quando isso não acontece, a fé desvanece. E isso não é o que é ensinado, né? Isso não é o que a palavra de Deus nos ensina. Infelizmente, tem pessoas hoje indo para ir por esse caminho. Aí você vê, as pessoas hoje estão fragilizadas emocionalmente, nós estamos vivendo uma sociedade, infelizmente, deteriorada, com valores que ficaram para trás, né? Então as pessoas se entristecem, entram muitas vezes em regime de depressão, querem um auxílio, uma ajuda, e o que encontram muitas vezes são pessoas que aproveitam dessa situação para estar fazendo esse tipo de barganha, né? Então, obviamente, não estou aqui fazendo nenhum tipo de acusação, mas o que é certo é que a palavra de Deus é que tem que ser pregada, ensinada, né? Como ela é, né? A essência do Evangelho. E o fato de se errar tanto é justamente por não conhecer essa palavra. Por não conhecer a palavra, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E o próprio Jesus diz, errais por não conhecer a palavra, por não conhecer as Escrituras. Pastor, o senhor acha que hoje as pessoas, o ser humano, de uma forma geral, tem muita dificuldade em realmente seguir a Jesus como tem que ser, como está escrito na palavra? Tem, não é fácil, né? Nunca foi fácil, porque o próprio Jesus Cristo disse que o caminho é estreito, assim como também a porta que leva à salvação. A igreja é exatamente um grupo de pessoas que saiu do mundo, saiu no sentido de comportamento, né? O comportamento do mundo, os valores do mundo não se encaixam nos valores de Deus. O mundo luta contra as coisas de Deus. O mundo luta a favor da carne, da natureza carnal. E nós, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, no nosso corpo carnal, com as nossas vontades, a luta é muito grande. Porque a carne não fica satisfeita em fazer a vontade de Deus. Né? E nós somos sempre puxados para o contrário, para satisfazer a nossa própria vontade. Né? É difícil você parar parte do seu dia para ficar lendo a palavra, para ficar em oração. Tem tantas outras coisas que você pode estar fazendo, né? Hoje com redes sociais, né? Com lazer, que puxa para o outro lado. E a tua carne vai se satisfazer à medida que você estiver na frente de um computador, no seu celular, vendo uma TV, passeando. A carne está alegre, está feliz, né? Se regozija nisso. Mas o espírito se alegra quando você está na presença de Deus. Então a luta é muito grande, não é fácil. Por ser difícil, é que você tem que realmente perseverar. Perseverar em oração, ter o seu momento de leitura da palavra. As coisas não vão acontecer naturalmente. É disciplina. É como você, vou fazer ginástica, eu vou fazer um exercício físico, né? Você precisa de disciplina. Os primeiros dias são horríveis. Você vai para uma academia, você vai fazer uma corrida, uma caminhada, assim, contra a sua vontade. Levantar da cama é um verdadeiro sacrifício. Né? Mas depois isso vai se tornando um hábito natural. Ler a palavra e orar também tem que ser a mesma coisa. Você tem que fazer um sacrifício, tem que se esforçar para ler a palavra, para estar próximo de Deus, para orar. E isso depois vai tornar-se um processo natural na sua vida, que alimenta o espírito. Né? E aí a carne vai ficando cada vez mais enfraquecida. Pastor, o que o senhor diria para aquelas pessoas que acham que frequentar uma igreja não tem tanta importância assim? Olha, eu diria que isso é um grande erro. Isso é inclusive, na minha visão, isso é um plano estratégico de Satanás, afastar as pessoas da igreja. Por isso são plantadas tantas mentiras, né, a respeito.
Infelizmente, tem muito mau exemplo também, que acaba afastando as pessoas das igrejas. Sim. Mas na igreja é que você se fortalece. Né? A palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de congregar. Não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Né? Então, é na congregação que nós nos fortalecemos. Às vezes você chega na igreja, você está mal, você está triste. Todos nós passamos por dificuldades. E ali você recebe um abraço, você vê um testemunho de alguém que passou uma luta parecida e venceu. Tua fé é edificada. Além do mais, é um momento que se reúne com outras pessoas para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para aprender da sua palavra. Então, por mais que as pessoas digam que conseguem fazer isso em casa, duvido. Nós não somos disciplinados a esse ponto. Né? Quando você vai à igreja, o fato de você ir à igreja, quando você chegar lá, você sabe que tem um culto ali de louvor a Deus, você sabe que existe uma palavra ali sendo ensinada. Então isso facilita para você no crescimento espiritual. Ficar em casa, você faz 5 minutos, cansa, faz um dia, outro não, e você não congrega. Então por isso que eu acho fundamental a presença das pessoas nas igrejas, na igreja certa. E qual é a igreja certa? Não é a denominação A ou B, é a igreja que prega a palavra de Deus na sua essência. Pastor, olha, adorei esse bate-papo. Se eu pudesse, eu ficava mais tempo aqui conversando a respeito desse assunto, mas o convite já está feito para o senhor retornar aqui e a gente poder estar assim desenvolvendo mais temas a respeito disso. Foi um prazer, espero ter colaborado aí com o esclarecimento e que as pessoas possam buscar a Deus, né? Vá à igreja, mas acima de tudo, procure na palavra, na oração, se aproximar de Deus, porque Ele é maravilhoso. Jesus Cristo não pecou, Jesus Cristo não errou. E Jesus Cristo está pronto para lhe auxiliar, para lhe ajudar, para lhe conduzir à vida eterna. E esse é o objetivo dele, a salvação. Pastor, conversei aqui com o pastor Zenaldo Oliveira, da Igreja Batista Nacional da Palavra, aqui em São Luís, a respeito do verdadeiro papel da igreja cristã aqui na Terra. Muito obrigada, pastor.